Olá, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, eu quero cumprimentar a você e toda a sua casa, toda a sua descendência na paz de Cristo Jesus. Que esta paz, amados, continue brotando, continue germinando em nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Queridos, eu quero convidar a você para juntos meditarmos por alguns segundos, por alguns minutos na palavra de Deus, especificamente no Salmo de número 1, verso 1, pois escrito está: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero, como sempre tenho feito, agradecer a você que tem tirado minutos do seu tempo, tem deixado os seus afazeres para juntos meditarmos conosco na palavra de Deus. Quero pedir ao Deus dos céus que recompense poderosamente a sua vida e quero lhe dizer que os seus minutos não está sendo perdido, está sendo muito proveitoso diante da presença do Senhor. Queridos, aqui está um conselho do salmista para aqueles que pretendem servir a Deus, para aqueles que pretendem andar nos caminhos do Senhor e permanecer firme, permanecer de pé, inabalável na presença de Deus. Pois ele prossegue no verso de número 1, onde ele diz que bem-aventurado o homem, ou seja, a palavra bem-aventurado significa feliz o homem que não anda nestes conselhos errados ou que não recebe os conselhos dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, e quem são os ímpios? Os ímpios são aquelas pessoas que ainda não confessaram a Cristo? Não, senhores. Eu quero vos dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que quando aceitamos Jesus de todo o nosso coração, nós se tornamos um filho de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Os ímpios aqui, que o salmista está relatando, ou está nos mostrando, são aquelas pessoas que um dia levantaram as mãos, abriram a boca, dobraram os seus joelhos perante o altar, perante a presença de Deus, mas que estas pessoas não obedecem às regras das palavras de Deus, não obedecem os mandamentos da palavra do Senhor. Os ímpios aqui são aquelas pessoas que gostam de um escândalo, que gostam de provocar um escândalo na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que mesmo estando no culto todos os dias, que mesmo estando carregando uma Bíblia debaixo do braço, e na verdade eles têm aparência de crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas aqui são os ímpios que o salmista está relatando, que o salmista está mostrando, que ele não obedece, que ele escandaliza a palavra de Deus. Estas pessoas são os ímpios, que nós não devemos andar ou tomar os seus conselhos para nós, porque a palavra deles sempre é uma palavra distorcida. Ele não glorifica a Deus. Tudo o que ele faz não é para o louvor do nome do Senhor, não é para exaltar, não é para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que se escandalizam, pessoas que não honram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos tomar conselhos destas pessoas. Não devemos ter as atitudes que elas tenham. Louvado seja Deus para todo sempre. Então o salmista diz que bem-aventurado o homem que não anda
nos conselhos destas pessoas. Louvado seja Deus. Ainda prossegue dizendo, nem se detém no caminho dos pecadores. Agora aqui significa as pessoas que ainda não fizeram a sua confissão de fé, as pessoas que não professam a mesma fé que eu e você, as pessoas que ainda não confessaram a Cristo. Essas aqui são os pecadores a qual a Bíblia nos relata. Essas pessoas aqui são verdadeiramente as pessoas que não têm ainda Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Estas aqui são os pecadores que a Bíblia está nos relatando, que nós não devemos se deter nos seus caminhos. Se queremos servir a Deus, se queremos servir a Cristo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso esforço, queremos permanecer de pé na sua bendita e soberana presença, não devemos andar nos caminhos dos pecadores, porque o caminho do pecador é diferente do caminho do salvo, do caminho que aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu nunca vou permanecer de pé na presença de Deus, eu nunca vou permanecer trilhando os caminhos do Senhor se eu me associar, se eu me achegar a este tipo de pessoa, porque o caminho dele é totalmente contrário dos caminhos ou de fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus amados, o salmista diz que nós não devemos se deter no caminho dos pecadores. Mas ele ainda não encerrou a lista. Ele ainda prossegue dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, nós não devemos estar à volta dessas pessoas. Não devemos estar compartilhando com eles das mesmas coisas que eles fazem. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores, aquelas pessoas que zombam da palavra de Deus. As pessoas que criticam a fé das pessoas. As pessoas que criticam, que não concordam com o que a palavra de Deus nos ensina, o que está escrito. Essa pessoa são as pessoas que escarnecem da palavra ou da vontade ou da bondade do Senhor. São os escarnecedores que não recebem, que não aceitam a palavra de Deus da forma que ela é, da forma que ela está escrita. Então, essas pessoas escarnecem, zombam da palavra do Senhor. Então, essas pessoas, o salmista diz que nós não devemos se assentar ao seu redor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não devo ter as mesmas atitudes que os escarnecedores têm. Eu não devo tomar isso para a minha vida, porque eu sou um cristão salvo em Cristo Jesus. Eu nunca devo tomar decisões da mesma forma que essas pessoas tomam. Mas o verso de número 2 está escrito, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Perceba que o verso de número 1, ele diz que bem-aventurado o homem. Ou seja, bem-aventurado é o homem, que o seu prazer está na lei do Senhor. Louvado seja Deus, o servo, a pessoa que serve a Deus, que medita na palavra de Deus, que quer andar nos seus caminhos, que quer permanecer na presença do Eterno, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer na sua palavra, ele tem prazer nos seus mandamentos, ele tem prazer em obedecer. Louvado seja o nome do Senhor, os mandamentos da palavra de Deus. Pois ele diz que bem-aventurado o homem. Só que no verso 2 ele fecha. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu sei que todos nós temos problema. Todos nós enfrentamos dificuldade. Todos nós temos as nossas limitações, que nós não somos perfeitos.
Mas um crente, um salvo em Cristo, aquele que pretende servir a Deus e andar nos seus caminhos, ele tem este prazer, ele tem esta vontade, ele tem este desejo de meditar na palavra do Senhor dia e noite, na sua lei. E quero lhe dizer mais, por mais que essa pessoa seja fraco, por mais que essa pessoa não tenha, louvado seja Deus, uma boa estrutura espiritual, por mais que ele não seja um eloquente, por mais que ele não seja um pregador, por mais que ele não seja um levita, mas se ele tem desejo de servir a Deus e meditar nesta palavra dia e noite, pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, pode vir a situação que vier na sua vida, ele continua inabalável. Por quê? Porque ele tem uma estrutura dentro desta palavra. Ele tem uma estrutura espiritual. Por quê? Porque ele medita na palavra, na lei do Senhor, dia e noite. Problema vem, situação vem, enfermidade vem, mas ele continua confiando, porque ele sabe a quem ele entregou a sua vida. Eu quero, meus queridos, encerrar por aqui, lembrando a você que não é uma pregação, é apenas uma meditação da palavra de Deus. Eu peço a você que nos assiste, que nos acompanha, e que Deus abençoe a sua vida. Eu peço a você que vá lá no nosso canal, no YouTube, também deixe lá a sua participação, se inscreva lá no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude, porque a nossa intenção aqui, o nosso propósito é levar a mensagem da palavra do Senhor, os aflitos, os necessitados e os que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós, na verdade, esse é o nosso propósito, é o nosso entendimento, é que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.